Japão e Croácia é um jogo que a gente imaginava que poderia ser bastante equilibrado, né? O Japão com aquela de sair nos contra-ataques e conseguiu fazer isso em bons momentos no jogo contra a Croácia hoje, né? E a Croácia, obviamente, é aquela Croácia vice-campeã mundial, com uma ótima geração croata, não sei se dá pra chamar assim, né? Talvez dê. E aí o Japão acabou entrando com algumas mudanças no time aqui, né? Botando aquele Tomiyasu do Arsenal na lateral direita, o Endo entrou no meio campo, inclusive jogou para um caramba, né? Enquanto a Croácia estava desfalcada do Borna Sosa na lateral esquerda, entrou o Barisic e na talvez decisão mais questionável do Dalit, botou o Petkovic lá na frente. Não é o nosso Pet, né, do Flamengo, não. É o pet deles lá, o Bruno Petkovic, que não fez uma grande partida. Mas de qualquer maneira, esse jogo se desenhou de um jeito que, cara, a Croácia, velho, ela tava tendo a posse de bola, mas uma posse de bola muito ineficaz, tá? A Croácia, assim, sem criatividade lá na frente. O que aconteceu foi que eles, no primeiro tempo, eles tiveram duas chances claras. Uma foi um regalito, né? Foi um presentaço do Tomiyasu, que ele errou, basicamente, o tempo da bola, deixou o Perisic com todo o espaço do mundo pra fazer o gol, ou fazer um passe, mas parece que ele nem acreditou, tá ligado? Tipo assim, ele não tava nem esperando, ele tava correndo ali na moral. Quando a bola chega, ele se vê livre com o goleiro e fala, eita, o que eu faço agora? Não tinha nem pensado na parada, creio que foi mais ou menos assim, que daí ele acaba fazendo uma finalização que não foi muito legal, né? E aí depois tem mais uma bola também que acontece isso, que a bola cai no pé do Bruno Petkovic, e o Bruno Petkovic, meu amigo, o cara tinha 300 coisas que ele poderia fazer, ele demorou uma hora, fez um passe horroroso, que deu tudo errado, bateu na defesa e saiu fora. Então a Croácia perdendo chances e o Japão no contra-ataque levando perigo, tá? Puta, cara, desculpa os nomes aí, é Taniguchi, né? Acho que é Taniguchi o nome do zagueirão japonês, perdeu o gol na pequena área de cabeça, mandou pra fora. A gente também teve bola passando na frente a bola passa na frente do Maeda não consegue completar. Então o Japão levando perigo, tá? O Japão fazendo uma partida ali que eu até imaginei que, cara, vai dar ruim pra Croácia. Os caras vão cometer o crime novamente, porque eles estavam bem no jogo, na minha modestíssima opinião aí, né? E aí o que aconteceu foi que depois rolou uma bola na área ali, que, cara, foi uma jogada ensaiada. É engraçado, porque foi um gol de jogada ensaiada, só que marromena ensaiada. Porque é o seguinte, eles batem o escanteio, fazem a jogada ensaiada, o cruzamento vai pra área, só que o que não foi ensaiado, creio eu, é que o zagueirão Yoshida tenta mandar na bola, pega de canela, né, todo torto, e acaba voltando pro meio da área, chega o Maeda e completa, e o Japão tava na frente. Nesse momento eu pensei, mano, a Croácia não vai ter condições de empatar, não. Os caras capazes de tomar mais gols do Japão ainda, e vão perder esse jogo, né. E, cara, o bagulho é que depois a Croácia acaba achando um gol. Eles não estavam criando muitas chances, tá? Muito menos chances claras, a Croácia tava mal lá na frente. Só que eles mandam um cruzamento. Olha, cara, pra tu ver a loucura. Sabe quem é que cruza essa bola? Depois que eu fiquei sabendo, depois que eu percebi esse fato, eu fiquei chocado. Quem cruza a bola é o Lovren, o zagueirão do Zenit, ex-Liverpool. Imagina, aquele cara tem a malemolência de um hipopótamo, tá ligado? O cara cruzou a bola perfeitamente na cabeça do Perisic, e a cabeçada do Perisic é uma coisa... E, cara, é muita técnica, né, velho? O bicho botou no cantinho com muita força, foi um chute, né, de cabeça, pô, tava longe também. Depois também teve, por exemplo, alguns lances... Cara, o Modric ia fazendo um golaço, meu amigo, ele mandou um chute perfeito, tá? Só que o goleirão Gonda do Japão está bem na Copa, né? Acho que ele falou naquele gol contra a Costa Rica, tu lembra que aquele Fuller tira um chute fora da área, o Gonda chega a tocar na bola e não tira, né? Mas fora aquilo lá, que também talvez nem seja uma falha clamorosa, assim, né? Porque tava difícil, uma bola difícil. Nessa defesa aqui, o bicho parou uma bola do Modric, que ia ser um negócio lindo, né? E aí, cara, no final dos contos acabou 1-1, com o jogo chegando no final. Meu amigo, nenhum dos dois times queria arriscar nada, porque aquela coisa, a gente começou a chegar no final, tomou um gol, já era. Então... a partida tava modorrenta, tava horrível, a gente foi pra prorrogação, que a gente sabe que é aqueles 30 minutos que, em geral, não são todas as prorrogações que são assim, tem prorrogação que é muito boa, mas, em geral, prorrogação é um momento em que os times estão cansadaços, tudo desconfigurado, porque cada técnico já fez, tipo, 5 substituições, então os times já estão todo remendado, né, e além disso, os times também estão com medo de perder, porque se toma um gol ali já complica demais. Então, cara, a prorrogação foi muito fraquinha também, né, cara, eu até brinquei aqui depois... que, tipo, se não fosse um lance que teve lá, o jogo parecia um Ituano contra Operário na Série B, né? E aqui os números do tempo normal antes da prorrogação.
A gente teve um pouco mais de posse de bola para a Croácia, né? Mais finalizações para a Croácia também, mas o Japão fez um bom jogo, cara. O Japão poderia ter vencido essa partida aí, não tenho a menor dúvida. E aí, cara, é isso que vai para prorrogação. E a Croácia talvez seja a seleção no mundo mais acostumada com prorrogação nesse momento. Os caras estão muito confortáveis. Na Rússia, em 2018, eles chegaram até a final passando por prorrogação nas oitavas, nas quartas e nas semis. Às vezes precisando dos pênaltis, né, para conseguir passar, e outras não. Então os caras simplesmente, acho que eles estavam tão confiantes que eles estavam tipo, leva pras prorrogação, leva pros pênaltis, não dá nada, né? Tá sussa, tá sussa. E quando chegou nos pênaltis, cara, o que aconteceu foi que o Japão, coletivamente, talvez tenha cobrado os piores pênaltis que eu já vi na minha vida. Porque, assim, tem pênalti ruim, né? Quem lembra do Fred, acho que foi a Copa América, né? Que o Fred isola um pênalti lá na arquibancada. Aquele pênalti do Sérgio Ramos que ele isola também. Não tem pênalti muito mal cobrado, mas, cara, coletivamente, tipo assim, um pênalti mal cobrado atrás do outro, talvez seja uma das piores disputas de pênaltis da história, essa que o Japão fez, né? E aí o Livakovic, que é um goleiro que nem tinha trabalhado tanto assim durante a partida, tinha feito acho que 3 defesas, né? Ele acaba brilhando e pegando 3 pênaltis. É muito raro 3 pênaltis, tá? Muito raro mesmo. E aí, cara, com esse desempenho nos penais, não teve jeito. A Croácia até perdeu um pênalti com o Livarra, né? Mas no final das contas, tempo normal 1-1, prorrogação 0-0, nos pênaltis 3-1 pra Croácia. Croácia classificada pra pegar o Brasil nas quartas de final. Cara, o que tu achou do jogo? E enquanto tu fala, né, também queria saber. Na real, depois a gente fala um pouquinho mais da Croácia com o Brasil, mas eu queria saber o que tu acha o que tu achou do jogo e também se o Japão vai pra casa de cabeça erguida ou não. Eu não sei se eu tô sendo muito rígido, se eu tô sendo muito chato, mas eu não gostei da partida, cara. Sinceramente, eu acho que a Croácia fez os 2 piores jogos da Copa do Mundo, que foi Marrocos e Croácia. Até hoje eu não sei se aquele jogo ocorreu de verdade, talvez eu ainda tivesse meio bêbado de sono, já que o jogo era 7 horas da manhã. E esse Japão e Croácia, porque não é um 0-0, né? Um jogo que teve 2 gols, que foi pra disputa de pênaltis. Mas sinceramente, cara, eu acho que a esmagadora maior parte desse jogo foi um porre, né? Vamos usar logo a palavra que melhor retrata, foi um porre, cara. Porque o Japão tava na dele. Eu entendo a estratégia do Japão, tá? Eu não condeno a estratégia do Japão. Então, o Japão não é uma equipe que vai ficar pressionando, que vai ficar atacando o tempo inteiro, que vai subir linhas, que vai arriscar. O Japão tá na estratégia dele, ele é uma seleção muito mais fraca do que quase todas as equipes que ele enfrenta numa Copa do Mundo. Então, até aí tudo bem. Só que a Croácia, cara, a Croácia tem essa mania de se fazer de coitadinha e ela não consegue assumir protagonismo contra equipe nenhuma. Então, o que eu vi desse jogo foram 120 minutos da Croácia com medo de propor jogo contra o Japão. Essa é que é a verdade, cara. Ah, mas Especialmente pô, depois que... mas tu não acha que o medo era um pouco justificado, não? Porque olha só, a Alemanha e a Não, Espanha têm mais talento que os caras foram lá propor um jogo contra o Japão, a Alemanha amassou o Japão e perdeu o jogo, pô. não, pô, mas você perder o jogo amassando não é o normal do futebol. Não. Não é porque isso aconteceu ou 2 vezes numa Copa que os times precisam ter medo de propor jogo contra uma equipe. Acho que o Japão é uma equipe que é bem organizada, mas ela tem muitos problemas defensivos. E a Croácia parecia que não estava lá muito afim de explorar esses problemas defensivos. E eu acho que a pior parte do jogo, cara, mas assim, a pior parte foi depois que a Croácia empatou. Foi. Cara, depois que a Croácia Acabou empatou, o jogo. eles fazem um ameaço ali de tentar virar e depois simplesmente não acontece mais nada. Aí você pergunta, por que não acontece mais nada? Porque as estratégias estavam funcionando? Não, simplesmente porque nenhum dos 2 times queria arriscar. Nenhum dos 2 times queria arriscar. O Japão não queria arriscar ir pra cima e tomar o segundo gol e cair no tempo normal. E a Croácia não queria arriscar ir pra cima e tomar o segundo gol e cair no tempo normal. Então ficou um jogo de eu finjo que joga, você finge que defende, eu finge que ataca, você finge que não ataca, eu finge que toca a bola, você finge que tá marcando, e todo mundo fingiu. Foi um enorme fingimento esse jogo, né? E eu fingia que tava me divertindo. Mas nem isso eu conseguia, cara, porque... Sério, cara, é aquilo que eu digo, eu não sei se eu tô sendo chato, eu não sei se, sei lá, se eu tô mal acostumado depois de jogos tão interessantes como os últimos dessas oitavas de final. Mas eu não gostei, cara. Eu achei um jogo deplorável, detestável. Eu fiquei muito decepcionado com a postura da Croácia. Porque, assim, o pessoal que tá acompanhando o cast aí sabe que eu elogiei a Croácia. Eu falei, pô, a Croácia jogou muito bem contra o Canadá. A Croácia poderia tranquilamente ter vencido a Bélgica se não fosse uma boa atuação do Courtois. É um time que tem excelentes jogadores, né? Talvez falte. Talvez não, certamente falta um matador, né? Falta
striker, um centroavante top ali pra colocar a bola na casinha. Mas é um time que tem muita qualidade, cara. E os caras simplesmente não estavam afim de pressionar, não estavam afim de assumir um protagonismo da partida. Então, passou como eu palpitei que passaria, mas não passou do jeito que eu esperei que iria passar. Foi uma postura que eu não curto. Tu acha que o Japão... Assim, cara, eu acho que eles vão pra casa com muita tranquilidade também, né? Fizeram um papel bonito aí, pô, poderiam ter passado pras quartas de final. Pô, vencer a Alemanha e Espanha numa mesma Copa do Mundo já seria um desempenho massa pra praticamente qualquer seleção, né? Ainda mais pra seleção do Japão, que em teoria nunca é uma das favoritas em torneios aí. Mas olha só, eu acho que os caras saem de cabeça erguida também, assim como outras eliminações aí, fizeram seu papel. Cara, ganharam de 2 seleções gigantes, não perderam da Croácia no tempo normal, né? Acho que fora a questão o que eles erraram nessa Copa do Mundo foi aquele gol que eles tomaram contra a Costa Rica e essas cobranças de pênalti contra a Croácia aí, né? Foram erros pontuais, assim, mas é uma campanha muito boa, né? Agora, em termos de futebol jogado, tu acha que o Japão vai fazer falta nessa Copa do Mundo? Ah, cara, assim, é da hora quando tem esse tipo de histórias, mas é aquilo que eu já falei aqui mais de uma vez aqui na live. Eu não curto quando times assim vão avançando, sabe? Eu quero ver grandes jogos, cara. Sinceramente, se fosse ter um Brasil e Japão, o Brasil ia passar o carro no Japão. É isso, cara. Eu prefiro que as seleções mais fortes avancem. E, sei lá, podem me chamar de inimigo do entretenimento e tal, mas eu gosto de ver as melhores equipes jogarem. Eu acho que o Japão sai com alguns jogadores que se destacaram bastante nesse Mundial, né, cara? Eu acho que principalmente o goleiro Gonda fez um bom Mundial. Cara, o Nagatomo e o Yoshida, um lateral e um zagueiro muito veteranos, fizeram bons mundiais também, né? E eu acho que eu destacaria dos mais jovenzinhos o Doan, né? O Hitsu Doan aqui, que fez um bom mundial também. Acho que ele meteu 2 gols, né? Se eu não tô enganado. E outros caras jogaram bem também, por exemplo, o Endo hoje fez um jogaço. Hoje era meu man of the match fácil, assim. Só que quando foi pros pênaltis, o Livakovic pegou 2 pênaltis, aí meio que... Não tem como, pegou 3, né? Não tem como tu não entregar o melhor da partida pra ele. Eu acabei escolhendo o Livakovic aqui. Mas o Endo jogou muito bem também. Então a seleção do Japão acho que, pô, vai pra casa de trabalho bem feito. E a Croácia segue com aquele sonho, né? Segue com aquele sonho. Só que, pô, o problema da Croácia pra repetir o sonho de 2018, que seria uma parada incrível se eles conseguissem, é que os pesos pesados que tem pela frente dessa vez é absurdo, né? A Croácia teria que eliminar nada mais nada menos do que o Brasil e depois nada mais nada menos do que a Argentina ou Holanda. É uma coisa complicada, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? O que o Livakovic fez é histórico, apenas 3 goleiros defenderam 3 cobranças de pênalti na mesma disputa na história das Copas. O Ricardo, goleirão de Portugal, em 2006, Subasic da Croácia na Copa passada e o Livakovic da Croácia nessa Copa agora. Então os caras estão confortáveis nos pênaltis aí, né? Eu só queria dar um pitaco sobre a disputa de pênaltis, que, assim, o Livakovic mandou bem, catou 3 pênaltis, mas, cara, os jogadores do Japão estavam com uma faltinha de força, né, cara? Porque os 3 pênaltis que o Livakovic pegou foram muito fracos, cara. Tanto que ele faz a defesa e a bola nem dá rebote, a bola fica em cima dele quando ele faz a defesa. Então, assim, cara, se você vai bater pênalti, se você não tem uma boa técnica pra tirar do goleiro, pra fazer o goleiro cair pra um lado e você mandar pro outro, pelo menos coloca força na bola, né, meu filho? Porque se você coloca força, sei lá, de repente a bola bate na mão do goleiro e entra mesmo assim. Agora essas bufinhas que eles mandaram, dá não, né, velho? Não sei se eles estavam cansados ou nervosos, mas os caras bateram muito mal, e muito mal da mesma maneira, né? Não foi tipo, um bateu fraco no meio, o outro isolou, não, foi tipo, os 3 bateram meio que fraco, rasteiro e não muito no canto, meio que ao alcance do goleiro, né? Então, certamente foram 3 defesas horrorosas. Facilitou a vida do Livakovic, o cara tem todos os méritos, mas digamos que não foram aquelas 3 defesas espetaculares. Não foi a defesa do Szczesny, né? Que o cara literalmente cai e pega a defesa assim com o braço no meio do caminho, assim, uma defesa dificílima, né?